Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14, que diz assim: a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ao ausentar-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E que recebeu 5 talentos, saiu, imediatamente negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor e depois de muito tempo voltou aquele senhor daqueles servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que cefa onde não semeou e ajunta onde não espalhou, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabia que cefo onde não semeei, junto onde não espalhei. Cumpria, portanto, o que entregara o meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltaria e receberia com juros o que é meu. Tirarei-lhe, pois, o talento e dei ao o que tens 10. Porque tudo que tens lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Serve inútil, lança fora nas profundezas, ali haverá choro e ranger de dentes. Tá vendo só? Sabe, tem muita gente que diz assim: eu não tenho talento, eu não tenho talento para nada. Sabe que no mato tem um pau que é chamado para tudo? Sei, eu sei. Pois é, eu sou assim, aquele que é para nada. Olha, todos os seres viventes, árvore, todos que Deus criou sobre a face da terra, Ele criou para um propósito. Nós não somos inúteis. Deus não criou nós assim por assim, não. Ele tem um propósito para cada um de nós. E os seres vivos, somente os servos, que Deus chama, aí fica, sabe? Ah, eu quero. Ai, não, eu não quero. Não, eu quero. Ai, não. Igual aquela brincadeira, mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Não sabe o que quer, mas sabe apontar o dedo para alguém.
Por qualquer motivo, ele sabe apontar o dedo. Por que tu não fez isso? Por que tu não é desse... Ai, não, eu acho que é desse jeito. Agora, dá um talento para essa pessoa, para ver se ela vai ou se ele vai até o fim daquele propósito que ele começou. Porque tem muita gente que põe a mão no arado, até põe. Mas no meio do caminho, ele arreia. Ai, não é bem isso que eu quero. Nunca chega até o fim da estrada. Nunca chega. Aí diz, não, eu pensava que era isso que eu queria. Eu pensava que era essa a minha vocação. Mas pensando bem, não é esse não. Olha, cuidado, vigia. Porque os talentos foi dado de acordo com a capacidade de cada um. Deus não erra, Deus não falha. E esse homem aqui, ele representa Deus. Exatamente, ele representa Deus. Então, o teu talento é de quê? De orar? Então, ora. Teu talento é de cuidar da salinha das crianças? Então, vai cuidar. É para limpar a igreja? Então, vai limpar a igreja. Porque naquilo que Deus te chamou, é nisso que ele vai te honrar. Mas tem gente que ele não quer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele quer aquilo que o outro está fazendo. Aí tu vai e coloca ele na tua posição e vê se ele vai fazer. Ele não vai fazer, porque ele não quer fazer. O negócio dele é tirar cada qual do seu lugar, sabe? E ficar que nem aquela folha seca no ar que não sabe para onde vai. É igual uma cobra que tu dá uma cacetada na cabeça dela e ela fica virando lá de barriga para baixo, de barriga para cima. É exatamente assim. A pessoa tem que orar e pedir discernimento de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor me deu esse talento. Agora me ajuda na minha pouca força. Porque eu sei que eu tenho esse talento, porque o Senhor me deu e eu tenho certeza disso. Me dá estratégia. Me ensina como fazer. E não deixa eu desistir, não deixa eu fraquejar. Mas para de ficar querendo fazer aquilo que não é para tu fazer. Para de querer se meter na vida dos outros. Aí os outros saíram e foi fazer aquilo que o patrão não deu o talento para ele. Não, vou negociar. O que tinha 5 foi lá e negociou. Negociou, tá, e ganhou outros 5. O que tinha 2 foi lá, negociou também, ganhou outros 2. Fez 4. O que tinha 5 fez 10, né? Ganhou 5. E o que tinha 1, porque às vezes tem, não, vai que eu perca. Ai, não. E se eu negociar, será que vai dar certo esse negócio? Como é que tu vai saber se tu nem experimentou? Não, quer saber? É melhor eu enterrar, né? Se eu enterrar, será que vai nascer um pé de talento lá? Vou enterrar lá. É uma semente? Não é semente. Se for semente e tiver boa, ela vai nascer. Se for dada por Deus, ela vai nascer. Aí vai lá e enterra. Aí tu acha que Deus tá feliz se tu tem esse talento todinho que ele te deu? Se Deus te deu 5 talentos e tu acha que esses 5 talentos todos foram estragados? Deus ia te dar talento estragado? Não, se ele te deu é porque ele sabe que tu tem capacidade para o quê? Para fazer crescer, para multiplicar. Isso. E não é multiplicar só aí onde tu tá, não. É aonde tu for. Entendeu? Porque tem gente que tem o talento, mas ele tá trabalhando dos dois lados. Ele tá trabalhando para Deus e para Satanás. Exatamente. Dentro da igreja, ele finge que ela é servo de Deus, ela finge que ela é serva de Deus. Mas na hora que ela sai na rua, a pombagira perde para ela. A pombagira 7 sai, a cigana perde para ela. Como é que tu sabe tudo isso aí, Francisca? Porque só quem não sabe é quem tá morto. Porque os seres viventes sabem, né? Sabe sim. Pede. Tu vê, pombagira é bebezinha na frente dessa criatura. Mas cuidado, porque nada está oculto diante dos olhos de Deus. A pessoa pode enganar um ao outro. Você pode me enganar, porque eu não tenho a capacidade de ver em todo lugar ao mesmo tempo, mas é revelado pelo Espírito Santo. Porque aquela pessoa que tem intimidade com Deus, a pessoa pode fazer debaixo da terra, no céu, na terra, onde for. Porque os olhos de Deus estão por todo canto, contemplando aquele cujo coração é totalmente dele.
e aquele que é servo dele. Tu não vê que a palavra de Deus diz que aquele que faz aquilo que o pai manda, ele já não chama mais de servo, mas de filho, de amigo. E o amigo sabe o que o outro amigo pensa, porque ele conta. Não conta. Quando você não tem um bom amigo, assim, uma boa amiga, ai, amiga, tu não sabe, eu tô passando por essa situação. Ai, amiga, eu tô passando, olha, eu ganhei um negócio tão legal. Não é? A gente conta, liga para contar, porque a gente sabe que quando é amiga de verdade, amigo de verdade, quando a gente conta uma coisa boa, ela vai se alegrar com você. Mas quando não é, aí fala assim, praga, inseto. Por que é só ela que cresce e eu não cresço? Por que é só ela que pode? Até pelo marido. Por que o marido dela é assim? Por que o meu não é assim? Meu filho, ó, quando a gente casa, começa ali, na hora do momento ali, né? Já viu assim, quando vai lavar as mãos? A direita lava a esquerda e a esquerda lava a direita e as duas se enfergam uma na outra e acaba se ajuntando ali, se limpando, se ficando própria, né? Assim mesmo é o casamento. Mas tem gente, às vezes a mulher só quer que o marido faça para ela. Amor, faça isso aqui para mim. Amor, faça bem, não sei o que, Xerris, Kátia, sabe? Mas uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Do jeito que o seu marido faz para você, você tem que fazer para ele também. Que é para o negócio funcionar. Na minha casa, por exemplo, é assim. Se eu tô cortando um tempero ali, a cebola, o meu marido já tá colocando a frigideira ali, a panela ali já com óleo para aquecer, entendeu? Ali é os dois juntos ali. Tem hora que até que eu falo, não, mas deixa que eu faça assim. Não, mas eu quero te ajudar. É assim. Se eu tô cuidando dentro de casa, ele tá lá fora cortando a grama, liga a máquina, vai lá cortar a grama, podar as plantas. É assim. Porque só eu e ele. Então, se nós não for fazer, a gente vai ter que pagar alguém para fazer. Não é não? Então é assim, os dois juntos. Os dois juntos, multiplicando ali os dois juntos. Então volta lá para os talentos. Aí o que recebeu disse, não, vou pegar, vou enterrar, porque aquele homem é muito brabo. Vai que quando ele chegar, e vai que eu vou tentar negociar e perca esse negócio. Vai que eu vou botar a mão na cabeça de uma pessoa para orar e ela não fica curada e ela vai dizer, tu não é serva de Deus coisa nenhuma, tu é uma aprendiz, tu é uma farsa, tu não é... Deixa eu te falar aqui uma coisa, tu não precisa ficar com medo disso não, sabe por quê? Porque quando nós vamos colocar nossas mãos na cabeça de alguém para orar por alguém, por cura, por libertação, qual é o nome que tu usa? Qual é o teu nome? É Pedro? No nome do Pedro, eu ordeno enfermidade, que tu sai dessa senhora, que tu sai desse menino. É assim? Ou é no nome do Senhor Jesus Cristo? Te ordeno, sai! Né não? E não volta nunca mais. Agora, se tu tá usando o teu nome para expulsar demônio, se tu tá usando o teu nome para expulsar enfermidade, se tu tá usando o teu nome para abrir a porta, aí é diferente. Mas se tu tá usando o nome do Senhor Jesus, tu não tem culpa de nada. Tu tá indo no nome do Senhor dos Exércitos. Quer brigar, então briga com ele. Quer reclamar, então reclama para ele. Porque a cura a gente determina, mas é no momento que ele permite, que ele quer. Não é no momento que nós queremos. Não é no momento que nós queremos, não. Nós estamos fazendo a nossa parte. Mas Deus é que decide o momento certo que aquilo vai acontecer. Então tu não precisa ficar com medo. Ah, não sei como eu tô te falando, tu vai chegar lá no nome da Francisca, Satanás, no nome da Chica, Chica do Zé de Chica, ou do nome da pastora Francisca, sai, capeta. Pode até ser que ele saia, mas eu acho difícil. Agora, se tu falar no nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, agora! Mas menino é ligeiro avexado depressa. Tudo junto assim, vai? Ou talvez ele nem espera tu chegar. Porque eu já falei aqui para vocês. O ano passado foi? Não, foi esse ano, sim. Foi esse ano que eu fui pro Brasil. É que eu já fui 2 vezes esse ano pro Brasil. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu já fui 2 vezes esse ano pro Brasil. E aí eu fui para passar a Semana Santa. E a minha irmã, eu mandei forrar lá 2 quartos, mandei forrar lá uma parte da casa. E a minha irmã disse que passou uns tempos e de repente começou. Parecia que tinha
os cavalos que corriam dentro do forro, sabe? Mas que não era rato, não. Não era coruja. Não é cobra, não. Ela disse que ela já estava de um jeito que ela deitava, ela já tinha que levar o rodo ou uma vassoura, algum pau que era para ela ficar cutucando o fogo. Mas ela disse que era só ela deitar. Quando ela deitava, começava o destempero lá para cima, galopar lá dentro. Ela disse, não é possível. Esse negócio não pode estar acontecendo. Se eu ficar falando, pensava até pensar que eu estou ficando doida. Aí ela disse que batia, levantava e pug, batendo no forro. Aí ela disse que de repente deu um clique aqui na cabeça dela. Aí ela, será que o negócio vai funcionar? Aí ela disse, ô Satanás, vou te falar uma coisa, ó. Chica tá chegando aí, viu? Eita Jesus, glória a Deus, aleluia. Aí parou. Aí na noite seguinte ela deitou, nenhum demônio correndo dentro do forro. Segunda noite, nenhum capeta correndo dentro do forro. Outra noite, nada. Aí nós somos 4 irmãs. Aí chegou as 2 lá, que moram lá perto dela, e a filha. Ela disse, meninas, vou contar uma coisa para vocês, mas vocês não vai dizer que eu tô ficando doida. Não vai dizer isso não, que é coisa séria. Olha, eu tava aqui já um tempo aqui que eu vou deitar, eu já levo o rodo lá para dentro do quarto, ou se não, uma vassoura, que é porque na hora que eu deito, parece que tem um cavalo que corre lá dentro do forro, que eu tenho que ficar batendo para ele poder parar. Aí quando eu deito, começa de novo, e eu fico a noite todinha, deita, levanta, deita, levanta, sabe? E de repente me deu um clique aqui na minha cabeça e eu disse, ô Satanás, Chica tá chegando aí. Mas você acha que o Satanás correu foi por causa do meu nome? É claro que não foi, que ele não tem medo de Chica, nem de Chico, nem de Francisco, nem de Chiquinho, nem de Chiquinha, não. Tem nada. É aquilo que carrega. Sabe o que é? É o talento. É exatamente. Porque ele sabe que eu não sou serva só de boca, não. Ele sabe que a palavra que sai da minha boca, ele sabe que é verdade. Tanto é que quando eu tô aqui para ir para lá, sabe o que acontece lá? Os capeta manifestar lá e dizer, eita, aquela que esculhamba a gente de tudo que é nome, tá vindo aí. Eu falei, ué, como é que sabe que tá vindo aí? Falou que tu tava vindo aí. Eu falei, que Satanás fuxiqueiro da gota serena é essa que fica fofocando da minha vida? Ou seja, porque nós estamos o tempo todo sendo observada, tanto por Deus como pelo maligno também. Por quê? Porque se nós não fosse importante para Deus, tu acha que o Satanás estava fazendo caso da gente? Ele não estava nem aí para nós. Não, é porque ele sabe da unção que está na minha vida, ele sabe da unção que está na tua vida, na unção daqueles servos que são servos de fato e de verdade, não são servos agente secreto, não. Ele sabe. Então é desse jeito que funciona. Então, usa o talento que Deus te deu para fazer aquilo que Deus te deu e não queira fazer aquilo que Deus não mandou tu fazer, porque tu não vai prosperar naquilo, fazendo aquilo que Deus não mandou tu fazer. Que seja lá o que for que Deus mandou tu fazer, faça com amor, porque é aí que ele vai te exaltar, é aí que tu vai ser o que ele quer que tu seja. Não é fazendo aquilo que... Ai, porque eu acho tão bonito aquilo que a fulana tá fazendo. Olha, aquilo que Deus mandou tu fazer, o talento que ele te deu, é importante. É tão importante, porque tem gente que pensa assim, só é importante a cabeça. É só a cabeça. Por quê? Porque a cabeça tem a boca e tem o olho. Ah, é? E se ela não tivesse um pescoço para movimentar ela de um lado para o outro? Ela podia até pensar, mas não saía do lugar. Porque tem que ter o corpo completo, né, não? Corta o teu dedinho do pé, para tu ver se tu não vai sentir falta dele. E tudo que Deus faz é perfeito. O corpo tem que ser completo para poder funcionar. Semana passada eu passei a semana quase toda com a perna para cima, deitada lá com a perna para cima, porque eu escorreguei e fiz um tal de espaguete, sabe que a bailarina faz aquela escala assim, e eu nunca fiz balé. De repente eu escorreguei, fui uma perna para um lado, outra para o outro, que fez creque aqui embaixo.
Fui fazer ultrassom, fui pro médico 2 vezes, o médico veio na minha casa, mas graças a Deus já passou. Porque Deus está no controle de tudo. Sabe o quê? Nós não somos máquina, não, nós somos ser humano. Ser humano, ele fica. O corpo fica cansado. Fica assim. E ninguém faz a obra sozinha, não. Uma mão sozinha não bate pau, uma andorinha sozinha não faz verão. O corpo tem que ter os seus membros todos funcionando, cada qual fazendo a sua parte, aquilo que foi chamado para fazer, que é para poder funcionar. Não pode ficar só na costa da pastora, não pode ficar só na costa do obreiro. Cada qual tem a sua função dentro de uma obra. E cada qual fazendo a sua parte não vai ficar difícil para ninguém. Vai ficar fácil, porque Deus não deu fardo pesado para ninguém. Todo fardo, tudo que Deus colocou na nossa mão, Ele sabe que nós temos capacidade para conduzir de um lado para o outro. Sabe? O que Ele falou? Que aquele que ganhou 10, ou seja, se você faz aquilo que Deus te mandou fazer, Ele vai multiplicar na tua vida mais e mais. Tu vai entrar no gozo do Senhor. Agora, aquele que é negligente, até o que tu tem te será tirado. Tu vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque é negligente. Não quer fazer aquilo que foi mandado fazer. Quer fazer aquilo que não é para fazer. O Senhor não mandou tu enterrar. Foi para multiplicar. E não pensa que se eu orar, será que se eu orar a unção vai sair de mim? E se sair de mim, eu vou ficar um saco vazio? Pelo contrário, quanto mais tu ora, mais Ele te capacita, mais Ele coloca a unção sobre a tua vida. Quanto mais tu faz, mais Ele te fortalece. É assim que funciona no reino dos céus. É assim que funciona com Deus. Uma obreira falou que ela foi orar, fazer uma imposição de mão na cabeça das pessoas na igreja. Ela disse que quando ela foi sair na porta da igreja, até querendo vomitar, ela ficou mal. Falei, então não faça isso. Só faça quando o Espírito Santo dizer, vai lá e ora por aquela pessoa. Não faça. Porque você tem que estar revestida, preparada para fazer isso. Pois eu já é o contrário. Quando eu ponho a mão na cabeça das pessoas para orar, é como se eu recebesse uma injeção, uma vitamina, sabe aquela super, o caldo de mocotó de Jeová? É desse jeito. Aí é que eu fico mais forte. Aí eu sou renovada. É tanta energia que quando eu chego em casa, até para dormir, para descansar, dá trabalho. Porque eu tô 220 volts. É assim. Por quê? Porque foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Ele me chamou. Exatamente para orar por aqueles que estão cativos, aqueles que estão amarrados, aqueles que estão macumbados, aqueles que estão enfeitiçados. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para esse negócio. Entendeu? Aí eu vou ter medo de Satanás? Eu não. Ele que vai pro diabo que o carregue. Capacidade só de ida. Não tenho medo disso, não. Porque maior é o Deus que está na minha vida. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é assim. Coloca em prática. Multiplica esses talentos aí que Deus te deu. E não fica nessa resenha. Será que dá? Será que não dá? Acho que dá. Se foi Deus que te capacitou. Você já está preparada para fazer. Aquilo que está na tua mão é o suficiente. É o suficiente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Quero falar para vocês que este domingo nós vamos ter o batismo. O culto vai ser lá em casa. A gente vai colocar um papel na porta da igreja, que quem chegar na igreja pode se dirigir direto para minha casa, que tem uma tenda grande, tem a piscina lá. Vai ser tudo lá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês aí do Brasil, se quiser vir, pode vir, vai ser bem-vindo. Aí da Espanha, aí da França, aí de Portugal, pode vir. Tem uma tenda, vai ser uma benção. Glória a Deus, a piscinona já está cheia. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra este azeite. Consagra, Senhor, esta água, Pai. Consagra tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade física
física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, venha ser liberto, que toda a maldição hereditária que estava na vida dessa pessoa venha ser quebrada no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Te peço também, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor aviva a fé do teu povo, que o Senhor batize o teu povo com o teu Santo Espírito, Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito da bancarrota, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária vai caindo por terra, vai saindo agora da vida deste homem, da vida desta família, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende o espírito do medo, espírito da depressão, espírito de loucura, espírito de enfermidade na vida do teu povo, passa com teu poder, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, curando o teu povo, Pai, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, todo cansaço vai batendo em retirada agora no nome do Senhor Jesus, toda dor de cabeça, dor no corpo, dor nos músculos, no nome do Senhor Jesus, sai, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, o espírito do tranca-rua, da Maria Mulambo, Zé Pilindro, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, toda oração contrária, toda palavra lançada contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso projeto, contra a nossa casa, todo laço do inferno seja quebrada, toda porta de bronze, toda tranca de ferro, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, abre as portas para aquela pessoa que precisa de uma porta, abre, Senhor, o entendimento daquela pessoa que precisa do entendimento, aquela pessoa, Pai, que perdeu seus documentos, aquela pessoa, meu Deus, que está num país estrangeiro precisando de um documento, que o Senhor dê, Senhor, esse documento que essa pessoa precisa, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, aquele que tem uma causa na justiça, aquele, Senhor, que está lutando para se aposentar, Senhor, entra, seja advogado, seja juiz do teu povo e dê a vitória, Pai, no nome do Senhor Jesus, toca no útero daquela mulher que quer ser mãe, Pai, toca naquela mulher que está com câncer no colo do útero, Pai, toca para curar, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, envia tua legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover aquele espírito de inveja, espírito de contenda, no nome do Senhor Jesus, espírito de confusão, vai batendo em retirada deste local de trabalho, Satanás. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, para recorrer cada canto da nossa casa, Pai, restaurando as famílias, jogando por terra toda aquela oração contrária que foi feita em volta daquela casa, aquele espírito de olho gordo que entrou dentro daquela casa, seja bate em retirada agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais para tocar em cada paciente. Toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, restaura a saúde do teu povo, envia nos manicômios, Pai, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, libertando o teu povo de toda e qualquer opressão física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.